Queridos irmãos, a paz do Senhor, queremos retomar aqui o nosso comentário, sobre o livro dos reis de Israel, e espero que os irmãos tenham gostado da introdução que fizemos e que tenha contribuído também para a vossa edificação. Bom, meus irmãos, o primeiro livro dos reis de Israel, ele demonstra, ele nos faz entender que há uma continuidade com relação ao segundo livro do profeta Samuel. Há um continuismo. O rei Davi havia expandido os domínios do reino de Israel até os limites que foram fixados por Deus em sua palavra. Ele estendeu do rio Eufrates, no norte, até o rio Egito, o rio Nilo, no sul. Isso conforme 2 Samuel, capítulo 8, versículo de número 3. Feriu também Davi a Adadezé, filho de Reob, rei de Zobá, indo ele a virar sua mão para o rio Eufrates, e tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi zaretou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adadezé, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições da Síria e de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou Davi por onde quer que ia, e Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Adadezé e os trouxe a Jerusalém. 1 de Reis, capítulo 4, versículo 21. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Então, quando Davi já estava morto, Salomão, seu filho, passou a reinar em seu lugar, e o reino de Israel multiplicou-se, a nação cresceu, uma multidão de gente muito grande já fazia parte do reino de Israel nos dias de Salomão, conforme nos diz 1 de Reis, capítulo 4, versículo de número 20. Então, Salomão governava com muita sabedoria essa que se ultrapassava, estendia a própria sabedoria dos gregos naquele tempo, na antiguidade. E, além disso, um dos grandes feitos de Salomão foi a edificação do Templo de Jerusalém, uma das maiores obras daquele tempo, daquela época, com uma suntuosidade, uma riqueza muito grande. Então, após a morte de Salomão, em virtude dos seus pecados de idolatria, Salomão, no final da sua carreira, ele se prostituiu espiritualmente, podemos dizer assim, cedendo à pressão das suas esposas e adorando outros deuses. Isso resultou em a ira de Deus, o juízo de Deus sobre o seu governo, o seu reino, vindo assim o juízo de Deus sobre o seu governo, o seu reino, vindo assim a divisão do reino. Houve uma ruptura e assim o reino foi dividido em duas partes. Daí por diante começa então uma sucessão de reis maus, que passaram a governar não somente Israel, mas também a Judá. Nós entendemos que isso trouxe uma angústia para a nação de Israel, uma angústia para o povo de Deus, e não à toa isso foi previsto, foi predito em uma profecia do profeta Samuel, quando o povo lhe cobrou, ele lhe pediu que fosse instituída a monarquia em Israel. 1 de Samuel, capítulo 8, do versículo 10 ao 18, ele cita essa profecia e diz que naquele dia o povo irá clamar por conta do rei que lhe oprime, que desvia o seu coração, e não serão ouvidos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido,
mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Aí registrado em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 10 ao 18. Dos 14 reis que reinaram em Judá ou em Israel, depois da morte de Salomão, mencionado no livro de 1 de Reis, apenas 2 conseguiram fazer o que era correto aos olhos do Senhor Jeová. Então, é este relato com esse pessimismo que nós temos no livro de 1 Reis. Mas será que isso é proveitoso no texto sagrado? Sim, é proveitoso porque é essa narrativa mostrando essa fragilidade e esses erros cometidos por esses homens que sucederam o reino, se tornaram em lições espirituais para aqueles que têm acesso ao conteúdo do livro de 1 Reis, né? Então, examinando esses conselhos, essas colocações dadas, profecias e os tipos contidos em cada uma dessas referências desses reis, bem como a sua relação com Deus e Deus com eles, que no caso é uma das coisas que predomina em toda a Escritura, então torna o livro de Reis também um manancial de ensino. Quem seria possivelmente o autor do livro dos Reis? É uma afirmativa incerta, mas há uma tradição judaica, e alguns comentaristas citam isso, ainda que não há nenhuma referência no livro dos Reis a respeito do nome do autor, não aparece. O que nós temos é uma ênfase no ministério profético de Elias, o ministério profético de Eliseu. Isso aí é notório, a ênfase que é dada. Isso pode denotar que o autor do livro de Reis é também um profeta, né? E então, na tradição judaica, há um pensamento, não é uma afirmação, mas eu quero trazer aqui para os irmãos o que há de comentário sobre isso. Mas então, na tradição judaica, há um pensamento de que o profeta Jeremias seria o autor do livro dos Reis, em virtude de que o estilo literário de Reis e Jeremias são praticamente idênticos, né? Existem palavras e termos usados no livro de Jeremias que só aparecem no livro dos Reis. Então há uma similitude muito grande entre os dois livros. Por outra coisa também, passagens paralelas entre os dois livros, passagens que se complementam, coisas que são omitidas em Jeremias são complementadas em Reis, e aí sucessivamente, né? Poderemos citar como exemplo 2 de Reis 24, 18, 25 e 30 e Jeremias 39, 1 e 10, capítulo 40, versículo 7, 41, versículo de número 10. Então, mas isso é apenas uma conjuntura de uma tradição judaica, de um comentário judaico. Não há como afirmar categoricamente que isso seja verdade, né? Podemos também afirmar de que a 1 de Reis, né, ocupa um lugar específico na inspiração bíblica. É um livro que faz parte do cânon sagrado, foi anexado ao cânon sagrado porque tem seus méritos para isso. É um livro inspirado, é um livro sagrado, como nós já sabemos, dentro da Escritura, né? E os eventos relatados em 1 de Reis são não somente isso, mas são também confirmados. Os arqueólogos, escavando o local da antiga Sucote, enterraram evidência de atividade de fundição ali. Além disso, um relevo sobre a parede do templo de Karnak, antiga Tebas, exalta a invasão de Judá por parte do rei egípcio Shepsonque, ou Sisaque, mencionado em 1 de Reis, capítulo 14, versículo 25 ao versículo de número 26. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão,
Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. As referências de outros escritores da Bíblia e o cumprimento das profecias atestam a autenticidade de 1 de Reis. Jesus falou dos eventos relacionados com Elias e a viúva de Sarepta como realidade histórica. Está em Lucas capítulo 4, versículo 24 e 26. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem-sucedido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Falando sobre João, o batizador, Jesus disse: ele mesmo é Elias, que está destinado a vir. Mateus capítulo 11, versículo 13 e 14. Jesus se referia aqui à profecia de Malaquias, que falava da mesma forma sobre um dia futuro, em que o ministério profético, a ação do ministério profético de Elias seria reativado através de um precursor do Messias, conforme Malaquias capítulo 4, versículo 5. Jesus confirmou adicionalmente a canonicidade de 1 de Reis, mencionando que estava escrito neste livro sobre Salomão e sobre a rainha do sul, conforme Mateus capítulo 6, versículo 29 e Mateus capítulo 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Compare com 1 de Reis, capítulo 10, versículo 1 ao 9. Então, queridos irmãos, entre outros temas que poderíamos ter citado aqui, mas esses são muito razoáveis para que nós entendamos um pouco sobre o conteúdo, a estrutura do livro de 1 de Reis. Então, espero também que tenha sido de edificação. Se o irmão gostou, pode compartilhar com outros irmãos, com outras pessoas, para que nós também tenham acesso a esses comentários. Deus abençoe, a paz do Senhor, que Deus continue ajudando todos os irmãos e irmãs a crescerem na graça e no conhecimento do Filho de Deus.